A gente tem então a última etapa dessa série de mensagens que foi tão especial na nossa vida, que impactou tanto meu coração, de vocês também. E hoje a gente então chega no último tema. E eu sei que talvez vocês já estejam um pouco cansados dessa história de caixa, né? Fala a verdade, vocês estão meio cansados. Ai, de novo essa caixa. Prometo que é a última vez, semana que vem não tem caixa, tá? Não tem nada, fica tranquilo, sei que está enjoado, me dá só mais essa semana, né, de tolerância aí. Semana que vem prometo assunto novo, vida nova, sem caixa, tá bom? Combinado? Tranquilo? Então vamos lá, a gente comentou esse mês que todos nós, temos desejos, esperanças e sonhos, todos nós. E a gente tem uma noção pré-definida também, muitas vezes, do que a gente precisa ter para um relacionamento funcionar. Nós trazemos essas nossas esperanças, sonhos e desejos para um relacionamento. E quando a gente traz, né, essas nossas esperanças, sonhos e desejos para um relacionamento, elas se transformam no quê? Expectativas. E essa é uma das mecânicas mais assim, comuns de um casamento. A gente entra num casamento com uma imagem que foi formada daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente leu, daquilo que a gente experimentou na casa dos nossos pais, de como as coisas têm que ser. A gente vem com uma ideia assim, já formada, de como a gente pode, por exemplo, lidar com o nosso tempo. A gente vem com uma ideia pré-formada também de como a gente lida com os dias do ano. A gente vem uma ideia pré-formada de como a gente educa os nossos filhos. E a gente vem com uma ideia também de como a gente vai lidar com as nossas dificuldades. Enfim, a gente vem com isso. E eu entro num casamento convicto de que isso aqui é o que está certo. Só que a grande questão é que o outro, nosso marido, nossa esposa, também tem sonhos, desejos, esperanças. E que também acaba transformando isso em expectativas, porque querendo ou não, a gente espera que o outro nos ajude na nossa caixa. E mais cedo ou mais tarde, e você já deve ter experimentado isso no seu casamento, essas expectativas vão colidir. Nunca aconteceu com você? Já deve ter acontecido com certeza. De você querer uma coisa e o outro querer outra. De você estar convicto de que finanças a gente organiza assim. E o outro tem a ideia, não, finanças a gente deveria fazer assim. Não, é à vista. Não, é parcelado. Não, é no Pix. Não, é no crédito. Ou, filhos, a gente deveria fazer assim, um pouco mais tranquilo. Não, tem que ser mais linha dura. Essas expectativas, cedo ou tarde, que a gente traz para um relacionamento, elas colidem. E a gente encontra alguém que tem uma ideia diferente da nossa. Por quê? Porque foi criado num outro contexto. Porque ouviu outras coisas. Porque teve uma outra experiência familiar. E assim vai. E aí o que a gente faz quando as coisas colidem? Esse é o ponto. Eu acho que é aí que os casamentos felizes se decidem. Quando está tudo bem, quando a gente concorda em tudo, ninguém precisa fazer esforço. Mas é nesses momentos que um casamento feliz se consolida. E aí vem a questão. Algumas vezes, tem pessoas que resolvem isso partindo para outra. Está difícil aqui com essa mulher, com esse marido, está difícil. Né? As minhas expectativas não estão sendo atendidas, eu estou dando mais do que estou recebendo, não está me ajudando com as minhas coisas, vou para outra. Só que qual é o problema? Talvez isso alivie a pressão do momento, mas quando a gente se engaja num outro relacionamento, a gente tem que lembrar que essa outra pessoa também vai ter uma caixa de desejos, esperanças e sonhos, vai ter suas expectativas e a gente vai viver o processo de novo. Não resolve. Bom, também às vezes acontece de uma pessoa se anular completamente e dizer, não, esquece a minha caixa, eu vou agora ficar de olho na do outro, e vai viver em função da do outro. E essa questão de se anular completamente, ela até pode funcionar por um tempo, mas depois ela se torna pesada e frustrante para ambos os lados. E aí vem a terceira opção, que normalmente a gente fica nela, a gente disputa. Já aconteceu com vocês? Não, a gente já foi na tua mãe no último feriado, agora a gente vai na minha. Não, a gente já fez da última vez como você queria, agora a gente faz como eu quero.
Não, a última vez você escolheu o cardápio do almoço, agora é minha vez. E a gente vai negociando e lidando com essas expectativas. Só que isso muitas vezes traz brigas, traz desgastes. Quem trabalha com casamento, comenta dos 4 Cs. Já viu isso? Os 4 Cs que, se estão presentes, destrói qualquer casamento. Você convence, condena, controla e coage. Convence é do tipo, o meu jeito é o certo, não o seu. Para o casamento funcionar, eu tenho que convencer o outro de que eu estou certo. Daí as coisas vão dar certo. Condena é do tipo, hoje a gente começa assim de uma forma meio política, a gente diz assim, não que eu esteja criticando. Né? Não que eu esteja julgando ninguém. Mas essa tua família, por favor. Né? Você aí também não está dando certo. Né? A gente condena. Não funciona. Do teu jeito, da tua família, não funciona. Controla é, eu quero que as coisas sejam como eu quero. Coagir é quando a gente tenta forçar o outro a fazer o que nós queremos. E a gente vai fazendo muitas vezes isso. Se a gente faz isso, os nossos casamentos estão em rota de quebrar. Estão em rota de quebrar. Mas nós vimos nessa série de mensagens uma outra alternativa. A gente conversou na nossa primeira mensagem sobre aprender a servir. Não é se anular. Mas a gente viu que naturalmente a gente olha só para a nossa caixa, nossa querida caixa. E a gente foi lembrado que o outro também tem sonhos, desejos e esperanças. E a gente foi chamado a servir, lembrando do mandamento que Jesus disse, ame como eu amei vocês. Então a gente foi chamado a olhar o que o outro tem na caixa e priorizar a caixa do outro. A servir. Na nossa segunda mensagem, a gente conversou sobre aquilo que ainda está na nossa caixa, que às vezes nos frustra, e nós conversamos sobre sermos humildes, ouvirmos mais o outro, entregarmos essas questões para Deus, e nós vimos que muitas vezes coisas que estão nas nossas caixas, elas podem sair. Ou de repente a gente pode olhar ela de coisa diferente. E no encontro de semana passada, a gente aprendeu a lidar com expectativas. Quando as expectativas não dão certo, nós fomos orientados por um princípio bíblico muito importante a confiar no melhor do outro, a formular a melhor resposta possível para o outro ter se comportado daquela forma e tentar confiar naquilo. Fomos chamados a, na dúvida, escolher a melhor interpretação possível do que o outro fez. Bom, eu vou só fazer aqui, antes da gente ir para o assunto de hoje mesmo, propriamente dito, eu só quero comentar com vocês. Se você perdeu uma dessas 3 mensagens, eu diria, assista, pelo bem do seu relacionamento, pelo bem do seu casamento, porque, de verdade, essas 3 mensagens, se todos os casais ouvissem elas e realmente praticassem, eu diria 90% dos problemas que muitas pessoas enfrentam no casamento e que eu já vi, estariam resolvidos. Deixou alguma para trás, não pôde vir porque teve alguma dificuldade, tinha um outro compromisso, tudo bem, mas não deixa de dar uma olhadinha. Combinado? Vai atrás, porque vai fazer um bem muito grande para a sua vida e para a sua família. Mas, a grande questão é que aqui, a gente percebe um caminho de serviço, um caminho de autodoação, um caminho de entrega, muito importante. E às vezes a gente fica nessa pergunta, poxa, mas se eu for por esse caminho, será que vai dar certo? Olha só, o Timothy Keller é um autor, pastor, escritor, best-seller do The New York Times. Ele fala o seguinte: há quem pergunte, se eu colocar a felicidade do meu cônjuge antes de minhas próprias necessidades, o que eu vou ganhar com isso? A resposta é felicidade. Esse é o caminho que os casais felizes encontraram. E nesse caminho a gente tem que permanecer. Agora, sabe qual é o difícil? Quando a gente se propõe a mudar alguma coisa, não sei se já aconteceu com você, a gente normalmente começa empolgado, né? Não, agora vai, agora vamos, agora nós vamos fazer diferente, agora vai dar certo. E a gente pensa, não, vamos lá, agora a coisa vai decolar. E aí a gente começa empolgado, mas no dia a dia a gente vai enfrentando algumas dificuldades, e o mais comum é que depois de 2, 3 semanas, 1 mês, a gente está exatamente do mesmo jeito como a gente estava. E a grande questão hoje é como nós podemos consolidar essas mudanças. Como a gente pode realmente assimilar essa nova forma de se relacionar, que vai contra a nossa natureza.
E aí, uma palavra muito bacana surgiu no meu coração, que eu creio que de alguma forma foi Deus conduzindo, que eu queria dividir com vocês. O mesmo autor que nós conversamos na semana passada, Paulo, apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta, a carta de Paulo aos Efésios, onde ele fala justamente sobre assimilar uma nova forma de viver. É justamente isso. Esse é o assunto específico que ele está trabalhando aqui. Como a gente assimila uma forma de viver e especificamente de se relacionar. Como a gente faz dessas mudanças algo permanente na nossa vida. Eu queria ler essa passagem com vocês. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, pode ficar à vontade, né? Capítulo 4, a partir do versículo 22. A gente vai lendo, vai fazendo algumas pausas para fazer alguns comentários. E aí depois a gente vai amadurecendo essa ideia. Então vamos lá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Gente, aqui tem uma das maiores verdades sobre transformação de vida. A gente passa despercebido por ela, mas aqui a gente tem um tesouro que pode fazer a nossa mente e o nosso coração explodir. Paulo está usando aqui duas palavras muito diferentes do normal. Ele está colocando aqui a ideia de despir-se e revestir-se. A palavra que está no original do Novo Testamento, em grego, que foi escrito no Novo Testamento, é justamente tirar a roupa e colocar a roupa. Paulo está dizendo, nós precisamos tirar a roupa de velho homem e colocar a roupa de novo homem. O que isso significa? A gente perde essa ideia porque ela tem uma ideia que é um pouco distante da nossa cultura, mas que era muito presente na cultura da época. Na antiguidade, na época de Paulo, quando uma pessoa mudava de vida, quando ela tinha uma grande mudança, por exemplo, no seu status social, sabe qual era a primeira coisa que ela fazia? Sabe qual era a primeira coisa que ela fazia? Mudava a forma de se vestir. Então vamos lá, uma pessoa que era escrava nessa época, o que ela fazia? Ela vestia roupa de escravo. E aí quando ela estava andando na rua, qualquer pessoa podia olhar e dizer que lá é um escravo. Mas vamos imaginar que esse escravo conseguiu comprar a sua liberdade, e agora ele é um cidadão livre. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele tira a roupa de escravo e começa a usar a roupa de cidadão livre. Dá para entender essa ideia? E o que o Paulo está dizendo é, em Jesus, vocês ganharam um novo status. Vocês já ganharam agora uma nova forma de ver e encarar a vida. Jesus veio até vocês, se fez um ser humano, pagou o preço do pecado de vocês, morrendo numa cruz e ressuscitando. Ele traz uma nova vida para vocês. Jesus fez isso por vocês. Agora vocês podem viver como filhos de Deus. Isso não é algo natural, é algo que Jesus nos dá. Vocês podem viver como filhos de Deus. E Ele está dizendo, agora vivam de acordo com aquilo que vocês já são. Percebam que a realidade mudou. Para vocês entenderem melhor, deixa eu dar um exemplo. Imagina que vocês encontraram um menino de rua, tá ok? E esse menino de rua, ele é bastante agressivo. O que a gente consegue entender, porque ele tem que se defender, ele é sozinho, ele não tem ninguém por ele, ele tem que se defender. Vai ser o quê? Vai ser tranquilo? Vai ser provavelmente agressivo. Esse menino, ele é muito egoísta. Dá para entender também, ele tem que cuidar das coisas por conta própria, certo? Não tem ninguém por ele. Ele tem que lidar sozinho com as questões dele, então ele quer garantir o seu. E ele também é um menino desonesto. Afinal de contas, ele precisa sobreviver. Então, às vezes, se o caminho certo não dá certo, ele vai pelo caminho errado. Agora só imagina comigo a situação. Imagina que você encontrou esse menino na rua. Ok? Você encontrou esse menino na rua. E você viu todo esse comportamento, você sentou com esse menino. E você disse, você tem que mudar. O que você está fazendo é errado. Você não pode ser desonesto. Não pode ser assim agressivo. Não pode ser assim egoísta. E você levantou dali e foi embora. O menino olhou para você e pensou, é verdade.
eu deveria mudar. Mas será que ele vai realmente conseguir mudar? Dificilmente. Por quê? Porque a situação não mudou. Começou o dia a dia e ele tem que continuar garantindo o seu. Ele tem que continuar se defendendo. Não tem ninguém por ele. Ele tem que continuar sobrevivendo. Percebe a ideia? Não mudou a situação. Vai mudar o comportamento? Não vai conseguir. Agora. Aqui vem o pulo do gato. Imagina que ao invés de só orientar o menino, você o adota. Você leva ele para casa. E cria ele com todo amor e carinho. Dá tudo o que ele precisa, materialmente e sentimentalmente. Você ensina, você se dedica. Provavelmente o comportamento dele não vai mudar de uma hora para outra. Afinal de contas, tem algumas marcas que são difíceis de mudar. Mas agora ficou possível a mudança. Por quê? Porque a situação dele mudou. Agora ele não precisa mais ser egoísta. Por quê? Porque tem alguém que provê as coisas para ele, correto? Agora ele não precisa ser agressivo. Por quê? Porque ele não está mais experimentando um mundo terrível, ele está experimentando um mundo amoroso. Agora ele não precisa mais ser desonesto, porque ele não precisa mais se preocupar com a própria sobrevivência. Tem alguém que dá tudo o que ele precisa e ainda mais. Então agora ele tem condições de mudar o comportamento porque a situação mudou. Conseguimos chegar nessa ideia? Tranquilo até aí? Paulo está dizendo a mesma coisa para nós. Ele está dizendo, vocês talvez, um dos maiores erros que vocês cometem, o que nós cometemos, é que a gente tenta mudar o comportamento, sem se dar conta que a nossa situação mudou. Nós precisamos entender que em Jesus a nossa situação muda. Nós nos tornamos filhos amados de Deus. E a gente não precisa mais viver de forma mesquinha ou egoísta, porque existe um Deus maravilhoso que caminha do nosso lado e provê tudo o que nós precisamos. A gente não precisa lidar com a nossa caixa de expectativas como se elas fossem tudo, e como se a gente dependesse de tudo que está aqui dentro para que a gente seja feliz. Porque a gente descobriu que a nossa verdadeira alma, a nossa alma é saciada em Deus. Eu não preciso mais agora ter razão. Eu não preciso mais agora estar certo para mostrar que eu sou alguém, porque eu já sou alguém em Cristo. Paulo está dizendo, talvez vocês só não se deram conta, mas Jesus mudou a situação de vocês. Agora vivam de acordo com essa situação. A grande questão não é simplesmente assimilar um novo padrão de comportamento, é se dar conta do que Jesus fez por nós e sermos transformados a partir de uma nova visão de vida. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho de Jesus, agora a gente chega mais no Evangelho mesmo, não é só Deus nos dizendo, você tem que mudar isso aqui. O Evangelho de Jesus é um Deus dizendo, vem cá, eu vou te mostrar o meu amor, o meu perdão, eu vou te mostrar um novo ambiente onde você pode viver, eu vou te mostrar uma nova forma de enxergar a vida, e a partir daí sim, você vai descobrir uma nova forma de conviver com as pessoas, começando pelo seu cônjuge e indo para os seus filhos. Às vezes é interessante, a gente quer que Deus nos transforme primeiro o convívio com as outras pessoas, né? A gente começa pela casa. Bom, estamos tranquilos? Então, o primeiro ponto é, deixe ser transformado pelo Evangelho de Jesus. Deixe esse Cristo mostrar que você tem uma nova forma de viver agora. Deixe Ele te envolver nesse ambiente de amor e perceber que você pode ser diferente. Porque você foi liberto por Cristo. Essa é a ideia. Mas aí a gente segue o texto. Portanto, Paulo continua, versículo 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, Paulo aqui começa a colocar coisas que agora não fazem mais parte de uma vida de alguém que vive com Deus. Primeiro delas é mentira, não faz mais parte, não importa em qual grau seja. Segunda coisa é uma pessoa irada, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não tolera mágoas. E o que eu acho fenomenal desse texto, e ele é diferenciado assim nesse sentido, é que Paulo aqui coloca um ritmo objetivo. Ele diz, não se ponha o sol sobre a ira de vocês. O que ele está querendo dizer é,
Não durmam brigados. É difícil. Sabe aquela história de que a gente vai deitar meio bicudo? Vai um para o lado, outro para o outro. Sabe? Todo mundo meio azedo. Ele está dizendo, olha o ritmo para vocês. Ele é um critério bastante objetivo aqui. Não durmam brigados. E aqui o Paulo ele coloca uma coisa muito interessante. A conversa, o perdão, eles devem ser uma realidade constante. Ah, gente, eu sei. No casamento é interessante. Por quê? Porque a gente convive o tempo todo, né? Com uma pessoa. E como a gente comentou antes, esse processo de transformação, ele é um processo que não acontece de uma hora para outra. A gente vai indo aos poucos, né? E muitas vezes a gente tem erro, assim como aquele menino lá. Ele não vai mudar de uma hora para outra, ele vai ter algumas recaídas. A gente está num processo de transformação. Você está num processo de transformação, seu cônjuge também. E a gente vai ter problemas, vai ter farpinhas de vez em quando. E sabe qual é o problema do casamento? E também do relacionamento com filhos. O problema é que, normalmente, esses conflitos, eles são diários e eles parecem pequenos. Não é verdade? E aí a gente muitas vezes pensa assim, nem vale a pena falar disso. Nem vale a pena falar disso. Deixa. O problema é que essas pequenas coisas, na maioria das vezes, elas vão acumulando. Uma pequena coisa, de fato, não faz um grande estrago. Mas várias pequenas coisas vão fazendo diferença. Esse é o ponto. E muitas vezes, quando a gente está no casamento, o que acontece? Além de as coisas parecerem pequenas, a gente tem uma outra questão que a gente luta contra. Eu estou cansado. Vou ter que conversar sobre isso, né? Vamos ter que resolver esse problema. Vamos ter que fazer aqui uma discussão do relacionamento. Eu estou cansado. Só quero descansar. Deixa. E as coisas vão acumulando. Por isso o Paulo aqui ele é bastante incisivo em dizer, não durmam brigados. Façam diariamente uma revisão. Faça do perdão uma prática constante. Tem um exemplo que me chamou muita atenção e que eu trago para a minha vida, e de repente, e eu acho que vem muito ao encontro do princípio bíblico aqui. Uma vez o navegador Amir Klink, que é um navegador bastante conhecido, invasão, gente, cuidado aí, invasão, tudo bem. Uma vez o navegador Amir Klink, você sabe o Amir Klink, né? O cara que faz aí travessia de oceano, vai no veleirozinho, ele comentou qual é o grande segredo da navegação. Ele disse, o grande problema não está nas grandes ondas, mas nas pequenas. E ele explicou, quando vem uma grande onda, todo navegador vai checar todos os instrumentos de navegação, bússola, vai ver o que está acontecendo e vai garantir que o barco vá na direção certa. Mas ele falou, o problema está nas pequenas ondas, porque às vezes tu está navegando e você vê tão pequenas ondas que você nem repara essas ondinhas aqui que vão tirando o barco do curso, mas você não se dá conta, e só se dá conta quando você já está a quilômetros de distância. Eu peguei essa ideia do Amir Klink e trouxe para os relacionamentos, para o casamento. Eu acho que é exatamente isso que o Paulo está falando. O problema, às vezes, não está nas grandes ondas, está nas pequenas. Que a gente vai tolerando, vai deixando, mas sutilmente vão tirando o nosso barco da direção certa. E a gente só se dá conta quando a gente já está longe. Eu vou dizer uma coisa muito sincera para vocês. Acompanhando casais de forma integral nos últimos 17 anos, os casamentos que eu vi terminar, na grande maioria, não em todas, mas na grande maioria das vezes, não foram grandes coisas. Foram pequenas coisas diárias que foram se acumulando. Cuidado com as pequenas ondas. Faça do perdão uma prática constante. Terceiro e último princípio. Vamos continuar o texto bíblico aqui, olha só. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ok, furto não, desonestidade não. Nenhuma palavra torpe, o que significa torpe? Fui pesquisar, nenhuma palavra obscena ou nenhuma palavra ofensiva deveria estar na boca de alguém que vive com Jesus.
Você que aí, às vezes, xinga o juiz do futebol, pensa nisso, né? Pensa nisso. Fica aí, fica a dica, né? Saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como perdoou vocês em Cristo. Aqui eu queria tirar um terceiro e último princípio que é extremamente poderoso e que pode fazer toda a diferença na consistência das mudanças que a gente falou até agora nesse mês. Percebe o que Paulo falou? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Olha só, quando você for, não se motiva em mudar pelo outro. Se motiva em mudar para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso aqui talvez não vai fazer sentido se você está começando uma caminhada mais a sério com Deus agora. Não vai fazer mais sentido. Mas se você está caminhando com Deus há mais tempo, isso aqui vai fazer muito sentido. A gente tem dificuldade de entristecer as pessoas. A gente não gosta muito disso. Correto? E quem são as pessoas que a gente tem mais dificuldade de entristecer? As que a gente mais ama. Não é verdade? Por exemplo, vamos imaginar... Obrigado, querido. Vamos imaginar que você tem a opção de magoar um amigo ou a sua mãe. Quem que você vai magoar? Antes o amigo do que a mãe. Tranquilo até aí? Na maioria das vezes. Porque a mãe, a gente ama mais. E a mãe fez muito por nós. Estamos tranquilos até aí? Tudo certo? Você teria dificuldade, provavelmente, de fazer algo que magoaria sua mãe, na frente dela. Não é verdade? Porque você ama muito ela, você não quer decepcionar ela, não é? Uma vez falaram que estavam com problemas com torcida organizada. Não sei se essa história é verdade ou não, tá? Só foi o que me falaram. Estavam com um problema com torcida organizada de clube de futebol. E aí um cara teve uma ideia genial. Convidaram as mães dos principais líderes da torcida organizada para fazer a segurança do estádio. Não sei se isso é verdade, mas se não foi, é uma história genial. Porque pensa, cara, ninguém ia se comportar mal na frente da sua mãe. Todo mundo ia se... né? Agora, a grande questão é, conforme a gente vai caminhando com Deus, a gente vai aprendendo a amar cada vez mais esse Deus. É natural. A gente vai aprendendo a amar mais esse Deus. A gente vai ficando cada vez mais maravilhado com a graça dele, com o que ele fez, o perdão, a mensagem de Jesus, tudo aquilo que ele faz diariamente na nossa vida. E aí o Paulo está dizendo, você já se deu conta de que quando você não ama os outros, quando você volta à antiga forma de viver, você está magoando esse Deus que você tanto ama. Faça dele essa motivação. Não entristeça o Deus que você tanto ama. Depois ele reforça o padrão quando ele vai falar especificamente do perdão, que a gente estava falando há pouco. Ele fala, perdoe-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ele está dizendo, perceba, não perdoe o outro porque ele merece. Não perdoe o outro porque você está contente. Não perdoe o outro porque o outro trabalhou bastante na tua caixa de expectativas. Porque se a motivação em perdoar for o outro, vai ter momentos que a gente não vai perdoar. A gente vai dizer, não merece. Agora, se a nossa motivação em perdoar for o Deus que sempre nos ama, que sempre nos perdoa, que está sempre junto com a gente, que nunca desiste de nós, aí a gente tem uma força inesgotável, uma motivação inesgotável. Paulo está pegando isso para dizer para as pessoas, olha só, você quer algo permanente na sua vida? Deixe-se ser transformado. Deixe-se ser transformado por Deus. As pessoas já me perguntaram, Jorge, você acredita que as pessoas podem mudar? Eu acho que na maioria das vezes não, mas Deus pode mudar elas. Isso eu tenho certeza. Faça do perdão uma prática constante, porque assim como você está sendo transformado, o outro também. E por último, faça da motivação em amar e perdoar o outro o próprio Deus. E aí você vai ter uma fonte inesgotável para isso.
Para finalizar, eu tenho apenas um pensamento. Às vezes a gente chega no final de uma mensagem de casamento, a gente pensa assim, que bom seria se o outro fizesse isso. Porque às vezes a gente se sente sozinho. Na maioria das vezes a mudança no casamento não começa pelos dois, começa por um. E é difícil essa fase. Eu vou trazer pela última vez uma citação aqui do Timothy Keller, num livro sobre casamento, que é muito bacana. Um livro cristão sobre casamento, que ele diz, portanto, olha só, se vocês dois resolverem tratar do seu egoísmo e ministrar um ao outro, a perspectiva para o seu casamento é excelente. Mas olha só o que vem agora. Mas, mesmo que apenas um de vocês tome essa decisão, ainda assim a perspectiva é boa. Não espere pelo seu cônjuge. Se seu cônjuge está numa outra página, comece você. Mas com o passar do tempo, o que a gente tem visto é que o outro começa a baixar a guarda quando a gente baixa também. E você acaba sendo um instrumento de transformação na vida do outro, porque essa pessoa está experimentando o amor de Deus, a graça de Deus, através de você. Diante disso, vamos avaliar um pouquinho a nossa vida? Agora, faça o esforço de não olhar para a vida do seu marido, sua esposa, seu namorado, namorada, noivo. Não. Olhe para você. E diga uma coisa, as mágoas na sua família estão sendo tratadas ou acumuladas? Seja bem sincero. As mágoas na sua vida estão sendo tratadas ou acumuladas? 2. Cristo tem sido o centro de sua vida e relacionamento? Você tem buscado mudar o comportamento sozinho? Ou você tem buscado ser transformado por Ele? E eu queria convidar vocês a tomarem 2 decisões nessa noite. Decida receber a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e deixar Ele transformar a tua vida. E decida revisar possíveis mágoas acumuladas, isso que é bem prático. Revisa possíveis mágoas acumuladas e converse com o seu cônjuge. Libere perdão e peça perdão. Mas se possibilite nessa noite recomeçar. Eu queria agora convidar vocês para 2 orações. Feche seus olhos. A primeira oração, eu vou fazer especificamente para quem quer receber Jesus na sua vida, quer começar uma caminhada com Cristo mais a sério. Se você realmente quer receber esse Jesus na sua vida e deixar que esse evangelho transforme tua vida e teu coração, eu vou te convidar a fazer uma oração agora junto comigo, repetindo aquilo que eu falar. Mas pode ser em silêncio, ninguém quer te constranger. Só Deus precisa ouvir essa oração. Os demais permaneçam em silêncio orando. Senhor Deus, me perdoa, porque eu sou pecador. Porque eu não te incluo na minha vida como eu deveria. Perdoa o meu egoísmo. Perdoa a minha forma autocentrada de viver. E a partir de hoje, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendo o teu amor por mim. Confio que o que Cristo fez por mim na cruz é completamente suficiente para a minha salvação. Na noite de hoje, eu te entrego o controle da minha vida. Quero descobrir mais a tua vontade. E quero fazer a tua vontade. Me recebe na tua família. E a partir de mim, entra no meu casamento. Amém. Agora deixa eu orar com todos. Senhor Deus, nos perdoa todo o nosso pecado,
por tudo aquilo que temos feito que te desagrada. E assim, ó Deus, como nós recebemos o teu perdão, nos ajuda a passarmos esse perdão adiante. Que a tua graça, o teu amor seja uma motivação de nós perdoarmos, de nós amarmos, de nós sermos bondosos, mesmo quando a gente não recebe isso em troca. Que tu possas realmente transformar o nosso coração e tudo aquilo que a gente viu esse mês juntos, que foi tão maravilhoso e que pode mudar tanto os nossos relacionamentos, seja realmente transformado na nossa vida e no nosso coração. Que nós possamos te amar cada vez mais. E assim também amar o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos. Que possamos ser instrumentos da tua graça na vida de outras pessoas. Assim, ó Deus, queremos te entregar. Nos guarda, nos abençoa, nos guia e nos transforma. Em teu nome. Amém. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!